Nós vamos dar continuidade à nossa série do Sermão do Monte. E nesse momento, nossa mensagem, o título dela é Uma Lei Superior. Uma Lei Superior. Quando alguém chega na sua casa, ela faz o que quiser. É assim na sua casa? Quando uma visita chega na sua casa, ela faz o que quiser lá? Ou você espera que essa pessoa que está te visitando, ou aquele parente que está passando uns dias na sua casa, ou aquele amigo que está ali fazendo uma visita, você espera que ela se submeta às regras que você acredita serem corretas para garantir um bom andamento da vida familiar. Seus filhos fazem o que querem? Ou existem coisas que você diz que eles não podem fazer? Quando alguém faz o que quer, essa pessoa que faz o que quer, aonde ele quiser, ela está obedecendo o quê? Se não a si mesma, suas próprias opiniões pessoais, seu próprio coração. Ela pensa que sabe o que é melhor, e ela então faz aquilo que ela acha que é certo. Será que o mundo precisa de leis? Será que o mundo precisa de normas para funcionar bem? Mas quem deveria estabelecer as regras para um mundo melhor? É exatamente isso que o nosso Deus fez quando Ele nos apresentou a sua santa lei. Mas o que nós fazemos diante da lei do Senhor? As regras do dono da casa. As regras daquele que é dono de tudo. O que é que o mundo faz diante da lei de Deus? A lei do Senhor. É sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje. Vamos pensar sobre o que é a lei. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é a lei. Vamos voltar. Muita coisa que eu vou apenas citar. Para quem acompanha aqui a nossa igreja, quem está congregando conosco, sabe que a gente tem estudo para tudo. Para homem, mulher, criança. Então assim, a gente estuda sobre tudo, distribuído em todas as programações da igreja. Tudo, até o berçário, tem devocional. Para estudar sobre a missão do berçário. Então tudo a gente faz aqui a partir das escrituras. Pelo menos é a visão da nossa igreja. Uma igreja que estuda a palavra. Então eu vou citar muitas coisas que eu sei que os que já estão há alguns meses ou anos conosco, vai puxar da memória a informação. Porque realmente eu não vou ter tempo hábil para mostrar cada um desses pontos. Então, você guarda no seu coração, se tiver dúvida, depois você pode me perguntar sem problema nenhum, certo? Vamos lá. Deus criou o mundo e chamou os seres humanos para serem imagem e semelhança dele, para serem regentes, maestros da criação, sujeitando a terra e dominando para a glória de Deus. E Deus então, para a realização desse feito, Deus dá ao ser humano uma única regra. Uma única regra. Você pode comer de tudo, você pode aproveitar tudo que está aqui, mas você precisa se submeter à seguinte condição: você não pode comer do fruto dessa árvore. Então, se o ser humano não comesse do fruto da árvore, era sinal de que o ser humano estava se sujeitando a Deus, se sujeitando à visão divina a respeito da realidade, e a partir dessa sujeição à visão do Senhor, eles estariam sujeitando a terra para a glória de Deus e para a alegria de todas as suas criaturas. Viver deveria estar atrelado a essa submissão de uma única norma. Norma esta que dizia o seguinte: tudo é muito bom. Se você aproveitar tudo que eu fiz, você vai aproveitar tudo que é muito bom. Mas, se você comer do fruto dessa árvore, você conhecerá ou experimentará
o bem e o mal, o muito bom e o muito mal. E o ser humano, então, tomou sua escolha. Eu quero seguir minhas próprias regras. Eu não quero me submeter ao Criador. Eu quero fazer segundo a minha vontade. E nós estamos, então, vivendo essa condição. O ser humano quebra a lei do Senhor e estabelece um reino para si mesmo. Cada pessoa tem o seu reino particular, ou quer que o mundo gire em torno do seu umbigo. O ser humano é assim. E o que nós temos, então, é um reino de maldade, corrupção, opressão e destruição. Os mais fortes e poderosos oprimindo, usando e destruindo os mais fracos. Vem o dilúvio, então, e meio que, entre aspas, reseta a humanidade. Nesse contexto, Deus então inicia o seu plano de resgate através de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu de te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. E então, por que Deus pediu que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela? Porque Abraão vivia em um ambiente extremamente idólatra, um ambiente extremamente corrupto. E ele precisava se desconectar daquele estilo de vida, daquela cultura ególatra, daquela cultura idólatra, para então ele ser santo. Eles seriam então uma nação, a partir de Abraão, diferente dos outros povos. No lugar de serem influenciados, Deus chamou Abraão para ser influência para as nações. É por isso que ele chegou para Abraão e disse: seja tu uma bênção para os povos. Os descendentes de Abraão chegam então ao Egito. Através de Jacó e dos seus 12 filhos, eles são escravizados por um reino que dominava a política da época. A nação mais poderosa daquele período, o Egito, aqueles que representavam o poder humano de opressão e escravidão. Eles são escravizados por esse reino dos homens. Reino esse que reina para si mesmos e que se coloca como sendo o faraó, o próprio representante de Deus. Deus, então, diante da opressão do seu povo, Deus julga os deuses egípcios através de 10 pragas. Cada praga julgava um deus egípcio. E a partir desse juízo, Deus então julgou, por último, o próprio faraó, tirando o primogênito. Deus então liberta o seu povo para que esse povo, e segundo Moisés chegou para o faraó, ele disse: Deus, o Senhor Deus, Yahvé, Jeová, o Eu Sou, me mandou aqui para falar com você, para que você liberte o povo dele, para que o povo dele vá no deserto adorá-lo. O faraó diz: então tá certo, eu deixo vocês irem adorar, mas depois voltem. Ele disse: não, eles não vão voltar não. Eles vão adorar e a partir de lá eles serão uma nação. Deus então leva o povo e liberta e leva para o deserto. É lá no deserto que essa nação começa a ser construída, com leis. Pois a partir dessa direção a ser recebida no deserto, esse povo seria a nação que abençoaria todas as nações. Deus queria que eles fossem separados por Deus, ou seja, santos, e que mostrassem a sua sabedoria aos outros povos. Quando a gente vai lá para Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e verso 2, se vocês quiserem abrir lá Deuteronômio, podem ficar à vontade. Vou aqui ler, só para fazer referência. Deuteronômio 4, do 1 ao 2, ele diz assim: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Moisés, antes de sua morte, deu ao povo as últimas palavras, de que esse povo, ao entrar na terra prometida, seria de fato a nação abençoada, e que essa nação viveria a partir de uma constituição federal, a Constituição de Deus, a Constituição do Monte Sinai.
Quando nós avançamos um pouco mais em Deuteronômio capítulo 4, a gente vai para o verso 6 ao verso 9, nós vemos o seguinte: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. Ouvindo todos esses estatutos, ou seja, os povos ouvindo os estatutos de Israel, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. As nações diriam isso de Israel quando ouvissem a palavra de Deus. Saberiam que Israel é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Quando nós avançamos um pouco mais em Deuteronômio 7, do verso 2 ao 4, nós vemos que o Senhor estabelece que essa nação não deveria se misturar. Era um povo santo, era um povo de uma cultura santa, de uma cultura diferente da cultura dos outros povos. Era um povo de uma cultura própria, uma cultura que nasceu em Deus, que nasceu a partir da adoração e para a adoração ao Senhor. Deuteronômio 7, do verso 2 a 4, ele chega até a proibir o casamento misto, quando ele diz assim: e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, ele está se referindo às nações, quando Deus entregar essas nações vizinhas, para vocês destruir essas nações nas guerras, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Vocês estão vendo que o casamento e julgo desigual não é de agora, é muito antigo. Deus ele não queria que o povo se misturasse. É da mesma forma que Deus diz hoje. Deus não quer que o crente se misture, principalmente em um casamento, porque senão o crente vai se desviar. Quando nós avançamos um pouco mais, em Deuteronômio 12, do 29 ao 32, ele fala um pouco mais sobre os costumes. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram aos seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até os seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar, não acrescentem nem diminuam nada. Mais uma vez Deus alerta: a minha lei vai dar direção a vocês. A minha lei mostrará uma cultura santa. E é a partir dessa lei que vocês devem viver. Cuidado com as nações vizinhas. Não se misturem com essas nações. Não permitam que vocês queiram conhecer os deuses delas, a ponto de se desviarem de mim. Não permitam que os seus filhos se casem com os ímpios, pois haveria deles se desviarem de mim. Guardem os meus mandamentos, guardem a minha lei. Era esse o chamado que Deus havia dado a Israel.
Mas o que nós vemos após Deuteronômio, e durante também o Pentateuco, principalmente durante o Pentateuco, é que o povo quebra constantemente a lei de Deus, enquanto estão no deserto. À medida que Deus vai dando leis, e se você analisar o livro de Levítico, ele é escrito dessa forma. Deus, ele dá leis para o povo quebra. Aí Deus dá mais leis para eles quebram mais ainda. Aí o povo dá mais leis a eles quebram mais ainda. Então, quanto mais leis são oferecidas, mais o povo quebra e pior eles ficam. Algum dia eu vou pregar Levítico aqui para vocês vão ver isso. À medida que Deus oferece mais santidade, mais depravação o povo tem. É impressionante, é assustador. Até que chega o período de Juízes, que é o período mais horrível de Israel. Chega até mesmo a um dos reis de Israel queimar o bebê, o seu filho primogênito, um bebezinho, queimar ele no altar de Moloque, dentro do templo de Deus. O cara queima o próprio filho. De tão misturado que eles estão. Deus diz, não, vocês não devem se misturar. Não é assim que vocês devem me servir. Separem-se dessas nações. A mesma mensagem é hoje, viu, irmãos? Ah, mas é porque a igreja é a área da graça. A conversa é essa. Aí você pega a graça e faz desgraça. Você pega a graça e destrói ela. Porque você quer se misturar com os povos, com as nações que estão ao nosso redor. Você quer se misturar. Quer casar com eles, quer formar alianças, negócios. Mas Deus continua sendo santo e dizendo para o povo, sejam santos, porque eu sou santo. Separem-se, porque eu sou separado. Deus então, a partir de Juízes, o povo está num estado de depravação tão intensa, que Deus levanta Samuel para julgar o povo e guiá-los. E aí o povo diz, nós queremos um rei igual às outras nações. Aí Deus diz, por que vocês querem um rei? Eu sou o rei de vocês. Se vocês tiverem um rei igual às outras nações, sabe o que vai acontecer? Esse rei vai roubar vocês. Esse rei vai reinar para si mesmo. Esse rei vai destruir vocês, vai oprimir vocês. Depois que Samuel diz isso, o povo diz, tudo bem, mesmo assim nós queremos um rei igual às outras nações. Aí Samuel fica revoltado, aí Deus diz, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, é a mim que eles rejeitam. Eles sempre me rejeitam, Samuel. Sempre me rejeitaram, desde o Egito, desde que eu tirei eles de lá, eles me rejeitam o tempo inteiro. Eu mostro o caminho e eles só querem o mal, eles só querem a perversidade. Samuel, é a mim que eles odeiam, não é você. Você é só o mensageiro, a raiva deles é de mim. E então Deus diz, faça a vontade do povo. Você vai levantar um rei, segundo o coração do povo. Parafraseando, interpretando. Levanta-se Saul. Quem Saul é? Saul é um rei que reina para si mesmo. Ególatra, vaidoso. Só se preocupa com a opinião pública. Saul começa a destruir a nação, aí Deus vai e diz, agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. E a partir desse rei eu vou estabelecer um reinado eterno, porque o descendente desse rei será o rei eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus levanta Davi. Através de Davi esse rei chega a nós. Jesus Cristo é o nosso rei. Ele nos guia em sua lei. E é por isso que o Sermão do Monte existe. Porque o Sermão do Monte é o rei dizendo como é a lei do seu reinado. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Quando nós chegamos a Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, nós vemos o seguinte. É após Jesus falar a identidade do cristão, Jesus diz assim, vocês são sal. Vocês existem para gerar diferença. Vocês não existem para ficar igual. Vocês não existem para deixar o ambiente onde vocês estão da mesma maneira. A razão da existência de vocês é que onde vocês estiverem, vocês precisam provocar mudança
no ambiente onde vocês estão. Vocês são luz. Onde vocês estão, as trevas se incomodam. O mal se sente mal. Porque a presença de vocês incomoda a maldade dos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se escondam. Reflitam a luz do Senhor onde estiverem. É depois de Jesus falar sobre a identidade, que agora Jesus se volta para a lei. E no verso 17 nós temos o seguinte. Jesus diz, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ou seja, eu não vim para destruir a lei. Eu não vim para apagar a lei. Eu não vim para deixar a lei para lá. Meus irmãos, entendam uma coisa. Essa história, eu não vou ter tempo de trabalhar teologicamente isso aqui, mas essa história de que a gente vive hoje na época da graça e o Antigo Testamento era a época da lei, isso não está correto, irmãos. Isso não é uma visão correta. Sempre foi graça. Porque se não fosse graça, Deus já tinha riscado Israel há muitos anos lá no deserto. Sempre foi graça. A diferença, sabe o que é, irmãos? Deixa eu dar para você uma dica. É que as pessoas do Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça de Deus, ao crer no Messias que viria para resgatá-los. Eles eram salvos olhando para frente, para o futuro. Nós hoje somos salvos pela mesma graça, mas somos salvos pela graça de crer naquele que veio. Nós somos salvos olhando para trás. Essa é a diferença. Então nós sempre vivemos na era da graça. Sempre Deus foi gracioso. Ele sempre deu a gente aquilo que a gente não merece. Até enviar seu filho ao mundo, nós não merecíamos. Sempre foi graça. Então, essa ideia também de que diz que hoje, como é a era da graça, então não tem lei, isso também é mentira. Paulo derruba isso em Gálatas. Só é você ler e estudar o livro de Gálatas. Paulo diz, quer dizer que a lei não serve de nada? Não, a lei serve sim. Vai lá para Romanos também, você vai ver a mesma coisa. Paulo fala isso em Romanos. Ah, então a lei não tem serventia? De modo nenhum. A lei sim tem serventia. Mas a lei não salva. Ela condena. Porque a lei, ela revela quem você é. Romanos 7, Paulo diz o quê? Se a lei não dissesse não cobiçará, eu não cobiçaria. Mas sabe o que aconteceu comigo? Quando a lei disse assim, não cobice, o meu pecado disse, cobice, vai! E eu morri. Não é assim? Deixa eu citar aqui um exemplo para você. Imagine que você vai andando na rua e tem um papel no chão escrito, não leia o que está no verso. O que é que você faz? Está dizendo para você não ler. Você vai ler. Sabe por quê? Porque essa é a sua natureza, é quebrar. Você quer que uma criança mexa no que não deve? Só é dizer para ela, não mexa nisso. Ele vai mexer. Não faça isso. Você quer que a menina namore à força com um rapaz? Só é o pai chegar e dizer, eu não gosto desse namoro. Pronto, aí ela vai, por causa do pecado dela, ela vai dizer, agora eu quero. Aí quando a família aceita, aí, agora não tem mais graça não. Por quê? Porque o prazer estava em quebrar a lei, o prazer está no pecado. Esse é o problema. Entendeu? Então, a lei, é por isso que Paulo diz, a lei é santa, justa e boa. O problema não é a lei, meus irmãos, o problema somos nós. Porque a lei é santa, ela diz, faça isso e você vai viver. Aí o pecado diz, eu não faço, aí eu morro. É isso que acontece. Por isso que ele diz, sem lei eu estava bem, mas a lei veio e me matou. Porque todos serão julgados pela lei de Deus. Porque até mesmo o ímpio sabe o certo e errado. Na consciência dele, ele sabe. Ele sabe. Porque Deus escreveu uma lei no coração, até mesmo daquele que nunca ouviu o Senhor. Mas aí é tema para outro assunto. O fato aqui é que Jesus, quando diz, eu não vim abolir a lei. Então para com essa conversa de que agora é a graça. Não, agora é a graça, a gente vive assim livre, faz o que quiser. Não, meu irmão. Não, não, não. Isso chama-se antinomismo, isso é uma heresia. O antinomismo é aquela pessoa que é anti-lei. O antinomismo é uma heresia. Ela ensina que nós não somos mais submissos à lei e por isso podemos fazer o que quiser, porque agora é a lei da graça. Isso não é verdade. A lei de Deus continua existindo.
É isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui. Eu sei que é um assunto denso e complexo. Talvez eu vá riscar a superfície aqui, mas eu quero te dar algumas direções, para que você possa se aprofundar no entendimento e no conhecimento. O fato é que Jesus está dizendo claramente para a gente aqui, eu não vim revogar a lei, eu não vim apagar a lei, eu não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir ela. Eu vim cumprir essa lei. Quando a gente então entende isso, lá em João capítulo 5, verso 39 e verso 40, Jesus diz o seguinte, dizendo para os fariseus: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está dizendo, vocês vão até a lei para achar a vida. Mas a lei fala que a vida está em mim. E vocês não querem vir para mim para ter vida. Vocês querem ir para a lei. Vocês lembram que quando eu trouxe a série de Marcos, a gente falou sobre isso na mensagem? Volta lá, vai lá no YouTube, lá você vai encontrar. E eu falei que tem muita gente que ama teologia. Mas o cara ama a teologia, ele não ama Deus. Ele gosta de aparecer. Ele gosta de mostrar que é o gênio da teologia. Que é o cara que fica lá todo inteligentão, debate, aquela coisa. Por quê? Porque ele ama a teologia, mas ele não vai a Cristo para ter vida. Teologia sem Cristo não vale de nada. Cristo sem teologia não é o Cristo da Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 25 e 27, lá no caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscitou. Eu não sou contra a teologia não, viu, gente? Eu sou teólogo, senão não estava aqui, certo? Sou contra a teologia, pelo amor de Deus. Você tem que estudar sim, mas não faça disso um Deus. Lucas 24, 25 a 27. Jesus disse, então lhes disse, isso no caminho de Emaús. Após a ressurreição, Jesus estava lá conversando com aqueles discípulos no caminho, e eles não sabiam que era Jesus. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, olha, começando por Moisés, Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começou a mostrar que ele era o cumprimento de toda a lei e dos profetas. O verso 18 do capítulo 5 de Mateus, voltando para lá, a gente vai ficar fazendo isso, certo? Então, mantenha sua mãozinha lá em Mateus. O verso 18 diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse i e tio são duas palavras do alfabeto. É como se fosse até de A a Z, tudo vai se cumprir. É isso que ele está querendo dizer. De A a Z vai se cumprir tudo. O mundo não vai deixar de ver a lei de Deus se cumprindo completamente. Tudo que ele profetizou e tudo que ele determinou irá se cumprir. Tudo será cumprido. Romanos 8, do verso 1 ao 4, diz assim para a gente. Romanos 8, do verso 1 ao 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Sabe essa lei que te mata, porque te condena? Cristo te livrou dela. Porque enquanto a lei te condena, Cristo te salva. Enquanto a lei aponta teu pecado, Cristo te liberta do pecado. Enquanto a lei apela para o teu orgulho e diz para você, faça para ser salvo, Jesus chega para você e diz, você é incapaz de fazer. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Esse é o Cristo. Ele nos liberta do peso da lei, porque ele cumpre nele essa lei.
E o texto nos diz que o Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim condenou Deus o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando estamos nele, cumprimos a lei. Você cumpriu do i ao tio da lei. Não porque você é perfeito, mas porque Cristo é. Não porque você é bom, mas porque Cristo é. Não porque você pode, mas porque Cristo pode. Não porque você consegue, mas porque Cristo conseguiu na cruz. Ele é a nossa lei. Por isso que, fora de Cristo, somos condenados. Em Cristo, somos salvos. Porque fora de Cristo, toda a lei se cumprirá na condenação dos ímpios. Em Cristo, toda a lei se cumpriu na salvação dos justos. Essa é a lei de Deus. O verso 19 diz assim, aí você pode pensar, ótimo, Jesus está dizendo que toda a lei vai se cumprir. Jesus está dizendo que ele não veio revogar a lei. Quando nós lançamos luz sobre a palavra de Cristo, a respeito do que Paulo está dizendo, então Cristo é a nossa lei. Cristo é o cumprimento da lei em mim. Nele eu consigo a justiça. Nele eu consigo a salvação. Então, se é assim, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E agora faço o que eu quiser. Afinal de contas, Jesus já pagou. Jesus vem para você e diz o seguinte, no verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus, ele diz, ok, você acha que é assim? Quer viver uma vida ímpia, você quer esticar a graça, você é salvo, tem convicção de salvação e diz assim, agora eu vou viver do jeito que eu quiser. É assim? Porque você é o menor no reino dos céus. Você não serve para muita coisa. Você talvez seja um sal que, talvez até vá salgar alguma coisinha, mas um sal muito ruim. Você é o menor no reino dos céus. Porque você acha que a lei de Deus foi feita para ser desrespeitada, você acha que a lei de Deus foi feita para não ser vivida, para não ser analisada, para não ser amada. O Salmo 1 diz o que para a gente? O Salmo 1 nos diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na lei, tem prazer na lei. Quando nós olhamos então para os 10 mandamentos, nós entendemos que quando Jesus fala sobre ensinar e obedecer, os 10 mandamentos, irmãos, eles se dividem basicamente em 4 mandamentos iniciais que afirmam o meu relacionamento com Deus e 6 mandamentos que afirmam o meu relacionamento com o próximo. Por exemplo, primeiro mandamento, eu sou o Senhor seu Deus, tirei você da terra do Egito. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses. Segundo mandamento, não faça imagens de escultura, não as adore. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Quarto mandamento, lembre-se do dia do sábado para o santificar. Primeiro mandamento é dizer, Deus é exclusivo na minha vida, só Ele é o meu Deus. Não há absolutamente nada que concorra com Ele em minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é tudo para mim. O segundo mandamento vai dizer para você o quê? Não há nada na natureza que possa representar a grandeza desse Deus. Não há dinheiro, não há sucesso, não há fama, não há prazeres nesse mundo que suplantam quem Deus é. Não faça imagens de escultura. O terceiro mandamento nos diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Respeite quem Deus é.
Respeite o ser de Deus. Tenha um relacionamento. Cuidado com essa coisa. Mas o cara, Jesus é meu sim. Como tem aquela Priscila Alcântara que uma vez me falou isso, eu fiquei com nojo até hoje. Respeite o nome de Deus. Ele é Senhor. Chegue na presença dele de joelho, se arraste. O quarto, lembre-se do dia do sábado, ou seja, adore a Deus. Adore-o, cultue-o. Cultue a Deus, venha no culto do domingo. Você que está em casa, que podia estar vindo aqui e não veio. Você está quebrando esse mandamento, viu? Você podia estar aqui hoje, mas por preguiça você não está. Então você está quebrando isso aqui, você não está adorando a Deus. Você está adorando o seu próprio conforto. Então você poderia estar aqui, não poderia? Mas não está. Não é assim que funciona, irmãos? Adore a Deus. Quarto mandamento, a minha adoração. Aí o quinto mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que a tua vida vá bem e se prolongue sobre a terra. O mandamento que conecta o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo é o meu relacionamento com os meus pais. Professores que estão aqui, os melhores alunos para você lidar são aqueles que respeitam seus pais. Os piores alunos hoje em dia são aqueles que não têm nem pai dentro de casa, nem mãe dentro de casa. Cada um corre para um lado querendo sucesso na vida, dinheiro. Eu vou dar o melhor para o meu filho, mas não dá a si próprio. E aí o que é que eles têm? Meninos que não honram, não aprendem a honrar pai e mãe. Quem são eles? Péssimos cidadãos, terríveis nos negócios, terríveis para com os chefes. Um dia desse eu vi uma reportagem dizendo assim, que a geração atual, agora a geração chamada iGen, que é a geração do iPhone, a geração que nasceu na era do smartphone. Essa geração, as empresas estão preocupadas, porque é uma geração descomprometida, é uma geração sensível. O chefe não pode apertar, porque se apertar, é assim. As empresas estão preocupadas, porque não sabem o que vão fazer. Descomprometidos, sensíveis demais, cheios de problemas e mais problemas emocionais, mentais, físicos, psicológicos e tal. As empresas estão preocupadas. O que vão fazer? Famílias desestruturadas. Pessoas que não foram preparadas para lidar com um mundo que não é um mundo bom. O mundo de hoje é um mundo cruel. Se você, pai, não prepara seu filho para esse mundo cruel, esse mundo vai dar um sarrabui no teu filho, dar uma rasteira, pisar na sobrancelha dele. É assim que vai acontecer. Dar um mata-leão no teu filho, se você não preparar ele para esse mundo. Então, os 4 primeiros mandamentos, minha relação com Deus. O 5º mandamento, minha relação com os meus pais, que me preparam para os 5º últimos relacionamentos, com o meu próximo. Aí ele vai dizer, não mate, não adultere, não furte, não minta, não cobice. Acabou. Esses 10 mandamentos, na realidade, são 10 tópicos que equivalem a 613 leis contidas em Levítico. Então, as 613 leis são desdobramentos práticos desses 10 mandamentos. O que Jesus está dizendo é que nele cumpre-se tudo. Nele cumpre-se tudo. E aí, quando o fariseu chega para Jesus e pergunta, mestre, o que faço eu para cumprir a lei? Jesus disse, cumpra 2 mandamentos, que resumem toda a lei. Jesus simplifica mais ainda. Ele diz, ame a Deus de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Ame a Deus com todo o teu ser. E ame ao próximo como a ti mesmo. E você cumpriu toda a lei. 613 mandamentos em Cristo se cumpre no amor. Jesus, então, ele está nos dizendo que nós não devemos ensinar os homens a descumprir. Não é isso. Não é essa a missão de Cristo. Esticar graça. Ensinar uma vida qualquer. Não. Mas cumprir o que Deus ordenou em Cristo, através do amor. A vida cristã não é uma vida sem lei, mas é uma vida com uma lei muito superior, a lei do amor. Pois essa lei está escrita em nossos corações. Quando nós olhamos o verso 20, voltando lá para Mateus, é dito assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês
não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo, se a lei de vocês não for superior à lei que esses religiosos estão ensinando, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí você diz, eita, então agora o negócio ficou pesado. Aí Jesus mais para frente diz, mas vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Aprendam de mim, aprendam de mim. Jesus diz isso. Nele podemos viver uma vida santa. Mas se você não amar a Cristo, se você não amar o Senhor, você não cumpre nada, meu irmão. Você fica num relacionamento jurídico. Sabe o que é um relacionamento jurídico com Deus? Deixa eu te dizer, tem muito crente que tem um relacionamento jurídico com Deus. Vou te explicar o que é. Você fica estudando a Bíblia para encontrar qual brecha ela dá para você fazer o que você quer. Não, mas olha aqui, é porque é o seguinte, eu posso fazer sexo com minha namorada antes do casamento, porque na realidade a Bíblia fala sobre fornicação. E fornicação, segundo a palavra do latim, significa fornos. E fornos era um tipo de padaria que existia na época de Jesus, e nessa época essas padarias tinham prostitutas. E aí essas fornicações eram o sexo que essas pessoas faziam com as prostitutas. Por isso que eu posso namorar e posso fazer sexo, porque a Bíblia não proíbe. Olha, isso que eu estou falando para vocês é real, viu, gente? Eu vi isso de um jovem. Não está mais com a gente. Mas eu vi isso. E ainda citou Caio Fábio, para ser o defensor do pensamento dele. Que hoje defende aborto e homossexualidade. Olha o malabarismo que o cara encontra para pegar o texto bíblico, torcer para fazer o que quer. E vai no Twitter que tu vê tanto jovem influenciador fazendo isso, pegando ideologias humanas e jogando para dentro da teologia e fazendo uma salada e tirando o que quer. É impressionante. Não pode ter pastorado feminino. Pode. Por quê? Porque existia uma apóstola, o nome dela era Júnias. E como é? Tem um texto na Bíblia que cita uma pessoa que ninguém sabe se é homem ou se é mulher, cujo nome é Júnias, que era um nome para homens e mulheres. E que o texto bíblico diz que ela era uma pessoa notável entre os apóstolos. Se tiver um bocado de mulher aqui, e as pessoas me acharem uma pessoa fantástica, e elas chegarem e disserem assim, aquele cara é notável entre as mulheres. Eu sou mulher, gente? Você está dizendo que eu sou um cara fantástico no meio de um bocado de mulher. Não é? Mas aí pega esse único texto, que não tem clareza nenhuma. Pega uma pancada de ideologia humanista, feminista, e empurra para dentro do texto, faz uma salada e joga fora aquele texto. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Pega aquele texto que diz que o presbítero seja marido de uma só mulher. Pega aquele texto que diz que o cabeça seja o marido, que o homem seja o cabeça do lar. Pega todo, se eu quer que eu continue citando textos aqui, pega todos esses e joga na lata do lixo. Por quê? Porque o compromisso não é com a verdade. Jesus está dizendo, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Que justiça é essa que excede? Vamos entender? Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, Jesus diz assim, Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo,
conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eles cumpriram a lei com a aliança que eu fiz com eles. Eles não precisam correr para cumprir a lei para ser salvo, porque essa lei já está dentro deles. Meu querido irmão, se você fica procurando meios, brechas, se você tem um relacionamento jurídico com Deus, meu querido irmão, você não tem um relacionamento com Deus. Se você fica procurando meios para desobedecer com a consciência tranquila, a lei não está escrita em você. Você é um hipócrita, é um religioso, você é um fariseu. Porque o crente, ele peca, mas ele não vive em paz com o seu pecado. O pecado dói no crente, porque a lei está escrita no seu coração. Ele não consegue se livrar da consciência da lei, dizendo a ele: você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Ele não consegue se livrar da consciência do pecado, dizendo isso para ele. Aí ele procura falsos profetas na internet que digam isso para ele, que encham a cabeça dele de ideologias que possam diminuir a culpa dele, mas ele não consegue viver em paz, porque a lei está dentro dele, ele não consegue mais fugir do Senhor. Ele foi comprado, você foi comprado. Se alguém chegar para você e perguntar: pastor, se alguém chegar para mim e perguntar assim: pastor, eu acho que eu não sou salvo. Aí eu pergunto: por que, meu irmão? Não, porque eu tento fazer as coisas, só faço coisa errada. E eu não aguento mais viver assim, eu não quero viver assim, eu luto, eu me acho horrível. Eu vou dizer: meu irmão, é exatamente por você ser salvo que você sente assim. Um porco, ele não liga se estiver na lama, porque a lama é o lugar dele. Mas uma ovelha, ela não quer estar ali. Uma ovelha não quer estar ali. Ela quer obedecer. Ela quer ouvir a voz do pastor. Ela se sente segura quando ela ouve o pastor e vê o cajado, e vê o guia, e vê a repreensão. Ela ama o Senhor. Por mais que exista um velho homem miserável dentro de nós, como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, porque o que eu quero fazer, isso não faço, e o bem que não quero, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque, sabe por quê, irmão? Porque nele nós temos o sim e o amém. Nele nós temos graça. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Porque se você quiser ensinar isso aos outros, você é o lixo do reino dos céus. E tenho certeza que Deus não te chamou para isso. Não é isso. Não seja o menor, mas ame a Deus. Irmãos, quando nós chegamos no verso 21, olha o 5:21. Olha o que é que Jesus vai dizer. E é a partir daí que a gente vai ver muitas leis que elas não estão sendo redefinidas, elas estão sendo interpretadas. Jesus diz assim, o verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Foi dito isso? Foi. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Olha o verso 22. Eu, porém, lhes digo. Esse é o padrão do Sermão do Monte daqui para frente. Jesus diz: vocês ouviram que os fariseus ensinaram isso aqui, não foi? Eles não ensinaram? Eu, porém, vos digo. Vocês não aprenderam isso na cultura? Eu, porém, vos digo. O padrão de Deus não é esse. A justiça de Deus é superior. Ela vai muito mais fundo do que somente costumes. Ela muda você completamente. Sabe por quê? Porque ela está escrita no seu coração. Vamos lá para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A gente vai ler do verso 1 ao verso 20. Olha só.
Mateus 15, do verso 1 ao verso 20. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao pai ou sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. O que é que eles estavam dizendo aqui, gente? O dinheiro que eles iam dar, que deveria ser para honrar os pais, o fariseu chegava e dizia: esse dinheiro é para teu pai? É para meu pai, que ele está precisando. Não, faça o seguinte, diga que é para Deus, e aí não precisa mais honrar seus pais não, dê na igreja. Era isso que eles faziam, para pegar dinheiro do povo. Ele está dizendo: vocês invalidam a lei de Deus por causa das suas tradições. Vocês criam meios para destruir a lei, para usar a favor de vocês, da sua corrupção. Aí ele continua dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, isto contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Jesus está dizendo: eles vão ser arrancados. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não a entendem? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago, depois é eliminado. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o começo em lavar as mãos não a contamina. O problema é o coração. Então deixa eu escrever a lei no seu coração. Aí ele muda. Aí você muda. Aí o que sai da tua boca vai ser bênção. Porque provém de um coração transformado. O que nós vemos aqui, irmãos, é que eles pegavam as tradições humanas, eles criavam tradições para perverter a lei de Deus. Eles reinterpretavam a lei de Deus a partir de tradições humanas para obter benefícios. Tudo isso a gente chama de pressupostos. O que são pressupostos? Pressupostos são compromissos prévios do meu coração na tentativa de entender uma coisa. Por exemplo, imagina que você, usar esse exemplo, imagina que você está num namoro em julgo desigual. Isso eu já vi também na internet. E aí, pastor, está certo ou está errado? Aí você diz: está errado, a Bíblia diz que não. Não, mas esse texto bíblico, na realidade, falando dos falsos profetas, não está falando de casamento. Então, na realidade, pastor, naquela época, existiam muitos falsos profetas. Olha só, o cara está pegando uma série de conversa, uma série de pressupostos, está inserindo esses pressupostos no texto para perverter o texto para propósito dele. É isso que os fariseus faziam. Os fariseus viviam a partir de um sistema religioso, uma indústria da religião muito poderosa, indústria que se apoiava em tradições culturais que foram santificadas, criavam tradições culturais para se promover, manter o sistema religioso funcionando. Por exemplo, não mexa no ungido de Deus. Isso é um sistema religioso, viu, gente? Eu sou comedor de feijão igual a vocês. Todo mundo aqui é comedor de feijão, a não ser que você não goste de feijão. Mas eu não sou uma figura superior não, viu, gente? Eu não vou profetizar maldição. Tira, o irmão aqui vai ficar sem os anjos ao redor dele. Pelo amor de Deus, isso está errado. Aí tem muita igreja que cria isso, cria um sistema para o povo ficar com medo do pastor. Passa, eita, abençoou, ungiu.
Ungiu. Vem aqui, Samuel, vou te ungir aqui, passar na tua cabeça. Meu amigo, fica abençoado. É um sistema, gente, para dominar você, para controlar você, para botar medo em você. São os fariseus que inventam isso. Qualquer autoridade que eu tenha, meu irmão, não está em mim, está na palavra, está em Deus, não está em mim. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas existe um sistema, irmãos, e são muitos que são alimentados por isso. São muitos os sistemas criados para reinterpretar a Bíblia segundo os seus próprios propósitos. E precisamos nos perguntar se quando nós olhamos a lei de Deus, nós estamos comprometidos com o amor a Deus em primeiro lugar ou com nossas preferências pessoais. Deixa eu dizer outro tema. Eu não gosto de falar desse tema aqui não, mas eu vou falar. Dízimo. Eita. Não, porque o dízimo não é para Israel. Você pode, não é para a igreja. Você pode ter certeza que quem fica com essa conversa é amarrado e não dá um centavo para a igreja. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Realmente, o dízimo não é para a igreja. Estou dando um tiro no meu pé, não estou? Para muito pastor, eu estou. O dízimo não é para a igreja. Mas o dízimo é um princípio de gratidão, princípio de adoração. E a igreja precisa, essa obra aqui precisa de recursos. Então, meu irmão, use a sua consciência. Você está sentado no dízimo. Você está ouvindo o dízimo. Você está tomando água de dízimo. Você está ouvindo um pregador que sustenta a família com dízimo. Então, o mínimo de consciência que você pode ter é ofertar. Mas eu não posso dizer que o devorador vai até você. Aí tem gente, meu Deus, eu vou... Um problema. Bota o nome no papel por trás do dízimo. Isso é invenção, gente. Porque a Receita Federal vai pegar. Não, é mentira, gente. É mentira. Isso é para ficar dominando você. Bota o nome lá para o pastor ficar olhando assim, quem deu e quem não deu, pelo amor de Deus. O irmão, foram movimentar isso aqui, aí botaram isso ali na minha frente. Eu disse, pelo amor de Deus, tira isso de perto de mim. Porque os irmãos vão pensar que botaram ali na frente para ficar vendo quem está dando e quem não está dando. Pelo amor de Deus, eu não quero ver isso não. Deus é quem me sustenta, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Cria-se um sistema. Eu creio na graça de Deus e eu tenho certeza que quem oferta com alegria é abençoado demais. Eu não preciso estar aqui jogando medo em você. O crente, meu irmão, tem consciência. E se ele não tem consciência, ele vai para outro canto. Porque ele não é crente. E eu tenho que confiar na obra que o Senhor está realizando na vida de cada um de vocês aqui. Eu não tenho que ficar investigando se você... Não, pelo amor de Deus, não é essa a minha função. A minha função é fazer o que eu estou fazendo aqui, pregar para você. E deixar que essa lei domine o seu coração. Que essa palavra transforme a sua vida. Mas existem sistemas de dominação e de controle. Eu vou citar aqui rapidamente alguns. A tecnologia. Mas agora com a tecnologia eu tenho culto online, então eu posso ficar em casa. Não pode. Não existe culto online. Não existe. Culto é gente com gente. Deus não criou a gente a partir de smartphone, não. Ele fez da terra. Ele não fez a gente dos circuitos integrados. Ele pegou um bocado de CI, de chip e fez o homem. Não. A gente foi feito da terra, do pó, meu irmão. A gente foi feito para estar aqui, um perto do outro. Não existe culto online. Aí tem gente que agora está redefinindo o culto para dizer que pode. Por quê? Preguiçoso. Preguiçoso. Pastor preguiçoso. Adora. Tem muito pastor preguiçoso por aí que está adorando o culto online. Porque não precisa olhar para a cara do crente e lembrar que ele é complicado. Adora, mas fica lá na tua casa. Mandando o Pix, está bom demais. O dízimo não precisa mais, só é mandar Pix. Precisa vir na igreja. Olha que maravilha. Para pastor preguiçoso, que coisa maravilhosa. Então eu redefino a eclesiologia, eu redefino o culto, eu redefino o dízimo, eu redefino o ministério pastoral, eu redefino tudo em nome da tecnologia. Eu pego a tecnologia para interpretar o texto bíblico. Outra, a ciência. Recentemente eu fui perguntado por um jovem, pastor, tem um pessoal aí que gosta de misturar o evolucionismo com... Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha concepção e a minha leitura dessa galera é que eles pagam pedágio para as universidades. Eles pagam pedágio para a ciência. Eles pagam pedágio. Porque se eles disserem que Deus fez Adão e Eva, vão ser chamados de burro. Para não ser chamado de burro,
Aí eles pegam Darwin e traz Darwin para dentro da Bíblia, para ficar parecendo os caras inteligentes. E aí eles releem as Escrituras, e empurram um bocado de pensamento científico dentro da Bíblia e tal. A ciência verdadeira confirma as Escrituras. Para quem conhece do assunto aí sabe do que eu estou dizendo. Confirma as Escrituras. Ciência e fé não são contraditórias, não são. Podem andar juntas. Mas a ciência não pode reinterpretar a Bíblia. Não pode. A palavra de Deus é suprema. Esse é o perigo. Pega a tradição dos homens para reinterpretar a palavra de Deus. Ideologias. Progressismo ideológico. Ah, mas esse negócio de que só homem pode ser pastor. Isso é machismo. Paulo disse que a mulher esteja calada na igreja. Ixi, que cara machista. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar uma explicação para aliviar a dor ideológica do meu ouvido. Aí o que é que eu faço? Eu começo a reinterpretar o texto a partir do meu coração comprometido com ideologia. Eu estou com medo de ser chamado de machista. Aí o que é que eu faço? Eu reinterpreto a Bíblia para não ser chamado de machista. Eu tenho medo de ser chamado de um bocado de coisa. Homofóbico. Aí eu reinterpreto a Bíblia para não ser chamado de homofóbico. Aí eu pego aquele texto que incomoda e eu faço um malabarismo para reinterpretar ele. Ou seja, eu anulo a lei de Deus em nome das tradições dos homens. Vocês estão entendendo? A gente, quando lê esse texto, a gente acha que só está lá na época de Jesus. É porque os fariseus eram safados. Hoje tem muito fariseu safado dentro da igreja. Tem muita gente ruim, fazendo a mesma coisa. Tem medo de ser chamado de muita coisa, e aí paga pedágio para a ideologia, para não ser visto como retrógrado. Coitado de Paulo, até apanhava. Ia para a cadeia. Hoje, eu quero me sentar entre os doutores da lei, da ciência, os doutores da política. Eu quero me sentar no meio deles. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu cedo. Chegaram para mim e disseram, pastor, você está envolvido num determinado evento, que quando você fala desse evento que está acontecendo agora, você pode arrumar um problema para o outro evento. Eu disse, problema de Deus. Ele resolve. Não é verdade? Se por acaso eu sou uma figura pública e alguém vai usar a minha fala, eu vou ficar com medo agora de falar o que tem que ser dito? Vou pagar pedágio para político? Não, meu querido irmão. Não é assim que funcionam as escrituras do nosso Deus. Jeremias foi jogado num poço por causa disso. O máximo que eu posso fazer, sei lá, é pagar uma multa com Pix. Espero que não tenha poço, nem tão perto. Mas é assim que funciona, irmãos. A palavra não tem que ser pregada? Ela incomoda? Incomoda. Por que o apóstolo Paulo diz que os últimos dias serão tempos difíceis? Porque muitos terão comichões nos ouvidos, ajuntarão mestres para si conforme suas próprias cobiças, não ouvirão a verdade, se rodearão de fábulas, segundo suas próprias concupiscências. Eles não querem ouvir o que tem que ser dito. Vamos trazer um arraial gospel para a gente? Hoje de manhã eu vi, pastor, fulano, igreja tal está fazendo um arraial. Eu disse, mas eles dizem o quê? O pastor diz assim, não mate a cultura. A cultura tem o seu lado bom, podemos trazer para dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Para mim, a igreja foi feita para pregar o evangelho. Não foi feita para o povo ficar dançando quadrilha dentro dela, não. Para mim, não foi feito para isso. Por que eu preciso disso? Vai lá com tua família, dança tua quadrilha lá com a família. Lá, esse São João, eu vou me... Pronto, vai lá. Vai lá na tua casa. Vai dentro da igreja. Para que eu preciso disso? Para que eu preciso? Não preciso disso. Não é essa a minha missão. Não é essa a missão da igreja. Mas para parecer descolado, não mate a cultura. Segundo o teólogo fulano de tal, devemos redimir a cultura. Gente, eu sou apaixonado pela redenção da cultura. Os jovens que estão em mídias aí já me ouviram falar sobre isso.
criar cultura é maravilhoso, beleza, arte, justiça, música, é fantástico. Mas eu não preciso pagar pedágio para o mundo, não, para fazer isso, não. Eu não preciso pedir permissão para o mundo para fazer isso, não. Eu não preciso parecer bonzinho para eles, não. Eu crio porque eu adoro um Deus muito maior do que eles, muito maior do que tudo. Então, o que nós fazemos, segundo a lei de Deus, fazemos como nós lemos no começo, para que as nações vejam vocês e digam: esse povo é muito inteligente, esse povo é muito superior. Então, para que é que eu preciso baixar meu padrão? Para mostrar para eles que eu sou o cara. Se só com a lei de Deus eu sou muito melhor. Só com a lei de Deus meus filhos são muito mais educados. Só com a lei de Deus minha vida é muito mais estruturada. Minha vida financeira é muito mais próspera. Só com a lei de Deus meu casamento é uma bênção. Só com a lei de Deus minha vida social é uma bênção. Só com a lei de Deus nós somos instrumentos. No final do culto eu vou mostrar para vocês um testemunho que a gente recebeu. Como é bom viver a lei de Deus. Que possamos, irmãos, valorizar essa lei. Que possamos, irmãos, viver essa lei. Que possamos obedecer essa lei. Mas entenda uma coisa. O centro dessa mensagem aqui é que você só vai obedecer a Deus, a lei, se você primeiro amar a Deus sobre tudo. Aí você obedece à lei quase que como a gravidade. Como alguém que pulou de um prédio. É natural. Obedecer a Deus é natural para quem ama Ele. Mas para quem não ama, eita, meu Deus do céu, esse negócio desse pastor é muito radical. Eu vou para uma igreja que é menos radical. Ok, meu irmão. Se para você, vamos lá, passou aqui um pouquinho do horário. Se para você, eu chegar para você e dizer assim: por favor, meu irmão, você não perdeu nada naquele lugar. Não vá não. Se para você isso é doloroso seguir, pelo amor de Deus. Se para você existe um bocado de pensamento no teu juízo, para que não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, você não entendeu. Se o único esforço que eu como pastor estou te pedindo, que você não perdeu nada lá, e você não consegue, imagina as outras coisas, o que é que você não faz? Porque é só 30 dias. E eu tenho certeza que você não perdeu nada lá. Mas não consegue. Por quê? Porque você ama a si mesmo, sua vontade, seu desejo, seu prazer. Deus para você é apenas alguém que você faz o que você quer. E essas pequenas coisas são a prova do seu amor. Vamos orar?